Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Uma palavra profética sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós amamos esse Jesus, que é o nosso Senhor e o Salvador das nossas vidas. Nós não poderíamos expressar em palavras o que seria de nós sem o Senhor Jesus. Ele quem tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, nos protegido. Ele é aquele que tem nos livrado das pragas, dos enganos e das pestes. Esse é o nosso Senhor. Em um tempo tão difícil quanto esse, onde o liberalismo está às portas, onde o engano está disseminado, o Senhor Jesus tem nos chamado para a sua mesa, para recebermos da sua palavra. Para mim e para você é um privilégio nós podermos desfrutar da palavra do Senhor. É um privilégio para nós sermos convidados à mesa do Senhor. Porque nós que temos sido convidados à mesa do Senhor, temos a certeza nos nossos corações que certamente em breve estaremos na grande ceia com o Cordeiro de Deus. Amém? Zacarias capítulo 13, versículo de número 7. Diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Podei-vos assentar. Fique com a sua Bíblia aberta em Zacarias. Nós vamos fazer a leitura de alguns outros versículos. Uma palavra profética dada a Zacarias sobre o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus chamando a espada para despertar e vir contra o pastor, para vir contra o Senhor Jesus. Quando nós falamos de espada, nós falamos de juízo. Quando nós falamos de espada, nós falamos de arma de guerra. E hoje é ceia. E como não fazermos menção e levantarmos em memória o sacrifício que foi pago para que eu e você estivéssemos aqui, para que eu e você fizéssemos parte do reino de Deus. A minha salvação e a sua salvação não equivale ao sacrifício de um anjo, não equivale à intervenção ou à disposição, ou até mesmo o sacrifício de um ser humano, de um profeta, de um dos pais. Não. A nossa salvação é resultado da morte do Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz. O próprio Deus, como o profeta Isaías escreve, agradou moê-lo. O porquê Deus chama a morte para o Senhor Jesus Cristo. O porquê Deus permitiu tudo o que eu sei, o que você sabe, que se passou em Cristo, desde aquela ceia. Todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua decepção, toda a sua tristeza. O porquê tudo aquilo? O porquê o próprio Cristo, olhando, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? O porquê tanta situações humilhantes, aviltamento, humilhação? Você já parou para pensar essa semana, este mês, que se o seu nome está escrito no livro da vida, ele não está escrito com tinta de homem, mas com sangue do Cordeiro? Será que a salvação da sua alma tem o valor que tem para Deus? Você sabe o que custou
e o que ainda custa a salvação das nossas almas para Deus. E a pergunta é se este preço é o mesmo preço compreendido por mim e por você. Será que eu entendo quando titubeio, quando hesito, quando duvido, quando deixo de orar, quando deixo de cultuar, quando quase me esquivo, quando não busco a direção de Deus? Será que eu consigo compreender o quanto custou para Deus a minha firmeza, a minha constância, a palavra dele semeada dentro do meu coração? Será que eu consigo medir o sacrifício, os valores, a demanda que tem custado para Deus a minha e a sua salvação, o meu e o seu livramento? Será que nós temos estado em sã consciência ao analisarmos que o sacrifício de Cristo não é uma história ultrapassada? O sacrifício de Cristo não é um fato que aconteceu, é um fato que acontece. E muitos, como diz o escritor em Hebreus, ainda fazem com que ele continue aviltado, continue humilhado, continue ferido. O escritor aos Hebreus escreve bem assim, que aquele que recebe de Deus a palavra, a revelação, o Espírito Santo, e continua em suas práticas, em seus erros, é como se levasse Cristo ao vitupério, à vergonha, à dor do Calvário. A palavra de Deus diz que Deus chama e traz e atrai a espada para o Senhor Jesus Cristo, a morte para Ele. Eu quero que você vá comigo em João, capítulo 10, guardando sua Bíblia em Zacarias. Ó espada, desperta contra o meu pastor. Deus, João capítulo 10, fez de Jesus o seu pastor, aquele que apacentaria as suas ovelhas. Eu queria perguntar, você ainda é ovelha? Amém? Quais são as credenciais de ovelha? Aquelas que sabem o preço que pagou o seu bispo e supremo pastor. Aquelas que ainda ouvem a voz do seu pastor. Aquelas que ainda são guardadas na mão do seu pastor. Aquelas que não agem deliberadamente por sua mente, por seus sentimentos e por direções próprias. A diferença da ovelha e do bode, qual é? A Bíblia diz assim em João capítulo 10, o próprio testemunho do Senhor Jesus, no versículo 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, o pastor de Deus. Ó espada, levanta contra o meu pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O que é que dá a uma ovelha ter a consciência e a compreensão que conhece o pastor? O que é uma ovelha que conhece o pastor? É aquela que conhece a Bíblia capa a capa? Não. É aquela que ainda ouve a voz dele, que contradiz qualquer outra voz, seja ela interior ou exterior. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus estava falando, elas não aceitarão direções que não venham de mim. Elas não ouvirão palavras que não procedem de mim. Elas não estarão em lugares por qual eu não as deixo, não permito que vão. Ser ovelha do aprisco de Cristo é conhecê-lo, reconhecê-lo e tê-lo como pastor e bispo das almas. E a Bíblia diz assim no versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ó espada, desperta contra o meu pastor. Ainda tem outras ovelhas, você pode dizer glória a Deus? Falando de mim e de você, que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus entregou a sua vida, Deus chamando a espada, instrumento de guerra e de juízo, para cessar o domínio do pecado, que assolava o homem, que condenava o homem. Jesus chama, Deus chama a espada para ferir o seu pastor. E Jesus foi ferido por mim e por você. E Deus o chama de meu companheiro, meu igual, aquele que está comigo num projeto, aquele que está comigo num plano. Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém está tirando ela de mim. Você sabe por que Jesus deu a vida por você? Para que você não fosse mais como você era, nem você continue sendo como você é. Você sabe por que Jesus deu a vida por mim e por você? Para que nós tivéssemos esperança todos os dias, de vencermos os males presentes em nossas almas. Para que nós tivéssemos a certeza que o nosso amanhã será melhor, não porque somos abduzidos ou positivistas, mas o nosso amanhã será melhor, porque aquele que está dentro de nós produzirá isso. Aquele que tem vencido os males, aquele que tem declarado a palavra, aquele que tem otorgado sobre nós o seu Espírito, tem nos capacitado a vencer os males das nossas almas, nos dando condições de acreditar que o nosso amanhã vai ser melhor. Aquele que nos enche de ousadia, que nos enche de certezas, que nos enche do seu Espírito. Ele nos dá certeza que o nosso amanhã será melhor, porque Ele fala conosco, Ele nos conhece, e nós o conhecemos, e sabemos de suas promessas, de sua palavra, e temos conhecido os seus mandamentos, temos estado junto com Ele, não distante dEle. Ser pastor, ser ovelha, era isso que Deus queria, que Jesus apacentasse um rebanho, e que esse rebanho fosse submisso a esse pastor, e que esse rebanho soubesse o preço que este pastor pagou, para que essa ovelha tivesse um aprisco, um lugar, um refúgio, um abrigo, uma palavra, uma situação salvífica, um refúgio, um milagre, uma promessa, uma exortação que o limpa, que o livra. A ovelha que sabe o preço que foi pago. Satanás trabalha assiduamente para fazer com que nós deixemos de interpretar o preço que foi pago, para que nós sejamos rebanho, ovelhas deste aprisco. Vem o lobo, vem os mercenários, todos se levantando para dizer contra, falar o que, dizer aquilo, mas na verdade o que predomina é o amor desse Senhor, que diz em sua própria palavra, em seu testemunho: eu dou a minha vida para que vocês sejam ovelhas do meu aprisco. E a palavra do Senhor diz assim, que Jesus é o companheiro de Deus para criar um rebanho de um pastor. Um rebanho que fale como Ele, um rebanho que viva como Ele, um rebanho que pense como Ele, um rebanho que faz a vontade do Pai como Ele. Existem muitos rebanhos por aí, muitas pessoas que se auto-apacentam, muitas pessoas que se deixam auto-apacentar por outras, mas esse pastor deixou a sua palavra, e é por ela que nós andamos, a coluna e firmeza da verdade, a palavra e a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 10. O companheiro de Deus, Jesus Cristo, Ele entrega a sua vida de uma vez por todas, com um único sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Aqui o escritor escreve as palavras do Senhor Jesus, dizendo assim, Hebreus capítulo 10, versículo 5: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes. Teve um tempo que Deus não queria mais nem sacrifício, nem oferta, nem morte de bode, nem morte de ovelha, nem morte de novilha, nem morte de pássaro.
agora ia morrer o Filho de Deus. Por quê? Por quê? Por que Jesus Cristo morreu? A Bíblia diz assim: mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradavam mais. Então disse eu: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus, entregando Jesus para morrer na cruz. Para quê? A pergunta é: para quê? É essa pergunta que me incomoda e que deve incomodar você também. Para que Jesus Cristo morreu? Para ter uma igreja que nada e morre na praia? Para ter uma igreja que se reúne, canta os louvores e intitula-se a noiva do Cordeiro, mas está cheia de mancha, de mácula, de ruga, cheia do pecado, aceitando o pecado como se fosse uma coisa natural, aceitando a frieza espiritual? A profecia existe, que muitos esfriariam, que os homens teriam comichões nos seus ouvidos, rejeitando a sã doutrina. Mas existem promessas para eles, e promessa para mim e para você, que aquele que é santo santifica-se mais ainda, e aquele que ama a Deus, ame-o mais ainda, e sirva-o mais ainda, dedica-se a Ele, entrega-se a Ele. Deus não quis mais a morte dos animais, porque elas não valiam de nada. E veio o Filho de Deus morrer para quê? Pergunto eu. E a Bíblia diz assim, versículo 8: como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto, oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse eu: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, isso está escrito em Ezequiel, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, onde a remissão destes não há mais oblação pelo pecado. Diga: Deus quer esquecer do meu pecado, desde que eu o abandone. Jesus morreu na cruz do Calvário. Havia um sonho da parte de Deus, que Deus escreveria no meu coração e no seu coração a palavra dele. E ventos de doutrina não tirariam, e crises não tirariam, e filhos não tirariam, e cônjuge, família, fortuna, dinheiro não tiraria. Esse era o sonho de Deus. E escreverei as minhas leis em seus corações, e lhes colocarei o meu espírito, lhes darei um novo coração e um novo espírito, para que temam a minha palavra e andem nos meus caminhos. Esse era o sonho de Deus, e Cristo concretizou. Hoje o meu e o seu coração são corações ensináveis, dos quais recebemos a palavra de Deus. Agora, se Cristo morreu para oblação, para perdão dos meus pecados, eu não posso viver ainda neles. Porque se eu viver nos pecados, eu estou no mínimo avacalhando o Espírito da graça. Eu não posso viver no pecado. Eu fui salvo. Você foi salvo do pecado, para que você não mais peque, para que você viva uma vida de santidade, uma vida de compromisso, para que os seus pensamentos sejam saudáveis, para que o seu coração seja um coração saudável, para que as suas obras sejam saudáveis, e que você possa olhar para o céu e dizer: ora vem Senhor Jesus, pode vir agora. E não tenha essa dos cristãos: agora não espera, porque eu preciso deixar aquilo outro, não espera porque eu não estou preparado, espera porque agora não dá. Cristo, o pastor que Deus
colocou nesta terra, que disse: eu dou a minha vida para que você viva de verdade, e não viva de mendigância, e não viva no pecado, e não viva de faz de conta com os seus pecados ocultos. Eu fiz oblação pelos seus pecados, entreguei a minha vida naquela cruz para que você viva uma vida de santidade. O texto continua dizendo assim: espalhar-se-ão, diz Zacarias, as minhas ovelhas. Ó espada, desperta contra o meu pastor, contra o meu companheiro. O pastor será ferido e espalhar-se-ão as ovelhas. Mateus 26, 31. Vai lá comigo. Mateus capítulo 26, versículo 31. É muito fácil servir a Cristo quando você vê milagres, quando você vê maravilhas, quando você vê quando está tudo bem, não é verdade? Mas não somos nós que somos assim apenas, não. Os discípulos aglomeravam perto de Jesus. Não tinha jeito de alguém chegar perto dele, da multidão que o cercava. Por quê? Porque paralítico andava, porque cego enxergava, porque surdo ouvia, porque morto ressuscitava, porque quando tinha fome havia multiplicação de pães. Mas quando o pastor foi ferido, houve a palavra profética que os próprios seus, iriam se espalhar, abandoná-lo. E o pastor ferido, espalhar-se-ão as ovelhas. É muito fácil para você servir a Cristo quando tudo vai bem na sua vida, quando tudo está concordemente bem. Mas a questão é: e quando Satanás bate a sua porta, tentando você abandonar os princípios, abandonar os mandamentos, e quando as dificuldades, as aflições aparecem para você pestanejar, para você fracassar, para você fraquejar, você se esquece que ele é pastor de um rebanho, e você é ovelha deste aprisco, e que você deve reconhecê-lo, e que você deve ouvir a voz dele, e não a voz dos ventos, das circunstâncias e das situações. E que ele é companheiro de Deus, e também foi se feito seu companheiro, o seu Emanuel, que está contigo em todos os momentos da sua vida. Ele olha para os seus discípulos na ceia, e ele diz assim no versículo 31: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Ele repete o que o escritor diz em Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas. O que acontece com as ovelhas? E as ovelhas se dispersarão. Você tem que mostrar que está com ele. Não é quando tudo está bem, quando tudo vai bem. Você tem que provar que você está com ele quando a coisa vai mal para o teu lado. Porque gogó, repetir, maior é o que está comigo do que o que está contra mim, tem que viver, não é só falar. Mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim, tem que viver, tem que fazer valer. Tem que fazer valer a palavra escrita. Aí o que acontece? Na primeira ameaça você bambeia, na primeira tentação você cai, e você peca 1, 2, 3, daqui a pouco você olha para o pecado e não o identifica mais como uma condenação. Você o identifica como um deslize, como uma debilidade, como no máximo uma deficiência do seu caráter, mas você não sabe que aquele pecado te condena e vai te levar para o inferno. E não adianta dizer que nós não somos conscientes do pecado. Todos nós sabemos o que temos errado, todos nós sabemos onde temos errado e a consequência que virá. Todos nós somos sabedores disso. E a palavra do Senhor diz assim: espalhar-se-ão as ovelhas, mas eu volverei a minha mão sobre os pequenos. Existem os pequenos no reino de Deus, que são aqueles que estão iniciando agora, que estão começando, que precisam de alguns cuidados, de amor, de preservação, de zelo. Mas tem um pequeno que consegue ser maior que qualquer pequeno.
pequenez que o reino dos céus não vai ficar livre nunca, penso eu, é aquele que é pequeno e não sabe que é pequeno. Essa é a pior pequenez que existe. Porque quando uma ovelha é recém-convertida, recém-nascida e é pequena, ela tem característica de criança. Ela te ouve, ela te observa, ela aprende com facilidade, ela aceita exortação, ela aceita repreensão. Mas aquele que é pequeno e acha que é grande e não enxerga a sua pequenez, é o pior pequeno que tem no reino de Deus. Não existe pequeno pior que esse. Pedro, como um bom pequeno, olhou para Jesus, porque não sabia que era pequeno, não tinha fé para aquilo, não tinha conhecimento para aquilo, não tinha força para aquilo, não tinha determinação para aquilo, mas achava que tinha. Esse é o problema que muitas vezes acarreta sobre nós, e as situações e as circunstâncias provam o nosso engano. Você acha que você tem uma fé, que você tem uma comunhão, que você sabe, que você pode, e aí você é tentado, você cai, desmascarando e lavando todo o seu engano e engodo. Porque quem eu sou, eu vou mostrar é na tribulação. Quem eu sou, eu mostro na provação. Quem eu sou, eu mostro na aflição. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus Cristo, no versículo 32... Mas depois, Jesus dizendo, deu ressuscitar, eu irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Isso era verdade? Não, para ele era. Cuidado. Tem verdade que você acha que é verdade hoje, que está aí na tua cachola, na tua cabeça, que amanhã vai ser a sua vergonha, amanhã vai ser a sua bancarrota, amanhã você vai olhar e dizer, Deus, onde é que eu estava com a minha cabeça, onde é que eu estava com o meu coração, e achar que aquilo era verdade, que era daquela maneira que tinha que se vir as coisas, que era daquela maneira que as coisas eram. Se ele tivesse a pequenez dos pequenos, de olhar e dizer assim, Senhor, não. Ele era tão pequeno, mas um pequeno diferenciado, que achava que era grande. Qual é a pior pequenez no reino de Deus? Aqueles que se acham grandes. Aí ele diz assim, que ele de maneira nenhuma ia escandalizar. Aí Jesus olha para ele e diz assim, eu te digo uma coisa em verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E aí, ele totalmente enfático, ele olha para Jesus e diz assim, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. E todos os discípulos disseram o mesmo. E aí, na hora que Jesus foi entregue, todo mundo desapareceu. A sua verdade não é aquela que você diz, mas aquela que você vive. Gogó, todo mundo tem. A questão é viver, a questão é frutificar, a questão é colocar em prática, a questão é trazer para a sua vida, a questão é encarnar esse projeto de Deus de salvação e dizer, eu sou salvo, vou pensar como tal, sentir como tal, viver como tal e agir como tal. Eu vou parar de me enganar, eu vou parar de mentir para mim mesmo, porque a dificuldade, a tribulação vai mostrar quem eu sou. Você andou com ele? Não, eu não. Você o conhece? Não, eu não sei quem é ele. Você se parece com ele? Então começa a maldizer. Aconteceu o que Jesus disse. Mas eu volverei as mãos sobre os pequenos. Até esses pequenos têm chance. Diga glória a Deus. Em João 22, Jesus vai na praia atrás de Pedro, restaurando-o. Aí o Senhor diz em Zacarias, farei passar a 3ª parte pelo fogo. Olha para o seu irmão e diga assim, não se assuste. Quando você passa pelo fogo, é para limpar as escórias. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel. A 3ª parte farei passar pelo fogo. Esse era o projeto de Deus. Daniel capítulo 11. O projeto de Deus dar um pastor para um rebanho. O projeto de Deus trazer um companheiro. O projeto de Deus fazer com que as ovelhas do Senhor Jesus soubessem a verdade e não vivessem de engano.
O que você pensa de você pode ser que Deus não pense igual. E aí, como é que é o negócio? O que você vai fazer? É tão importante que nós busquemos Deus. Mostra para mim o que é que há de errado em mim. Faz meu coração passar pelo fogo, Senhor, porque o fogo derrete. E não tem como ficar escória escondida. Ó Senhor, me dá mais do Teu Espírito Santo, que veio para me ensinar, que veio para me conduzir, para me dirigir, para me fazer uma pessoa humilde. Não tem mais humilde, né? Ou é humilde ou não é. Me fazer uma pessoa humilde, uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa no mínimo inteligente, para eu observar o que é que eu estou perdendo, o que é que eu estou colocando a risco na minha vida. O Senhor diz: farei passar a terceira parte no fogo. E essa terceira parte vai olhar e vai dizer assim: o Senhor é meu Deus. E eu vou olhar para eles e dizer: vocês sim são meu povo. Hoje de manhã eu estava falando uma coisa muito interessante sobre o medo que nós temos que ter como igreja sobre as virgens. A sua garantia é a ação do Espírito Santo se movendo dentro de você, te levando ao convencimento, te levando à contrição, te levando ao arrependimento, te fazendo uma nova criatura, como diz Paulo, morrendo a cada dia, tornando novo, reconhecendo seus erros, seus pecados. Essa é a sua chance. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos esse privilégio. Por quê? Porque os que estão no mundo sem Cristo estão pecando cada dia mais e se condenando cada dia mais. E nós que estamos em Cristo temos que ser santificados cada dia mais. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz assim em Daniel capítulo 11, versículo 35... E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O projeto de Deus sempre foi um povo limpo, provado pelo fogo, branco, 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 sem mancha, sem mácula. Sempre foi o projeto de Deus, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Sempre foi. E isso é ceia. É nós ressuscitarmos o sentido, aquilo que Jesus diz: em minha memória. Jesus morreu para que eu não mais. Jesus morreu para que eu não posso mais. Eu não devo mais. Não é assim que funciona. É dessa maneira que tem que acontecer. A morte de Cristo foi para que nós fôssemos resgatados do inferno, do mundo, e trazidos para o reino do Filho, do amor, Jesus Cristo, e vivêssemos em santidade de vida. Não pode mais nomear-se pecado, não pode mais viver-se em pecado. Você e eu precisamos mudar. Precisamos olhar as coisas com mais seriedade. Porque os dias estão se acabando. Pelo menos para mim. Eu acredito que você também tem essa consciência. É só você olhar no espelho. E aí? E aí? Você pode hoje estar fazendo algo que vai arrepender-se amargamente o dia de amanhã. Você hoje pode estar tomando decisões que amanhã será a sua frustração e suas mazelas contadas. Jesus Cristo é a oportunidade do Pai. Ele é pastor. Somos aprisco. Somos ovelhas deste aprisco. Ele é companheiro de Deus. E nosso companheiro para nos ajudar a andar neste caminho, nessa estrada santa.
sem alterações, para que nós não tropecemos. Ele envolve a mão sobre os pequenos, sobre cada um de nós. Ele é a sua ajuda, Ele é a minha ajuda. Você e eu nunca vamos poder olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estava enganado e o Senhor não falou comigo. Falei sim. E Ele vai passar para você o meio, como e a maneira do qual Ele falou. Nunca nós vamos poder olhar para Deus e dizer: Pai, eu era um pequeno, a minha mente, a minha compreensão era do tamanho de um caroço de ervilha, ou então de um grão de mostarda. O Senhor diz: mas eu falei diante da tua pequenez, eu só faltei falar o seu nome, eu expliquei para você, eu mostrei para você. Nenhum de nós, porque o Senhor Jesus, Ele se movimenta para os seus pequenos, tanto os pequenos infantes, quanto aqueles pequenos que se acham grandes e que não reconhecem a sua pequenez, que estão envoltos em suas soberbas, em seus equívocos, em seus enganos, fortalecidos pelo seu potencial, colocando em dúvida questões como o amor de Deus, como o céu. Você ainda recebe dardo inflamado na sua cabeça sobre a dúvida do céu. Meu irmão, você corre, porque o negócio está feio para o teu lado. Isso aí acontece com pessoas que estão se convertendo. Isso aqui é recado para alguém, viu? Você que recebe dardo de Satanás na sua cabeça, dizendo: esse negócio de céu, esse negócio... Eu quero dizer uma coisa para você: passa sebo nas tuas canelas e vai em busca da sua convicção, porque a coisa está feia para o teu lado. Porque se o diabo consegue fazer isso na sua mente, o que ele não está podendo fazer no seu coração? Hein? A questão é, o pastor, o companheiro, aquele que se importa com os pequenos, aquele que nos faz passar pelo fogo. Qual é o objetivo de Deus ao fazer com que eu e você passemos pelo fogo? Porque só o fogo consegue tirar algumas coisas de mim e de você. Só o fogo. E fogo, sabe o que é fogo? Tribulação. Você derrete, perde a forma. Problema, dificuldade. Isso é fogo. É isso aí, meu irmão. Porque na dificuldade você mostra que você é. Fora da dificuldade você é manso, um cordeiro. No fogo você vira bode. Aí o Senhor diz: está vendo? Você era um bode vestido de ovelha. Aí você é bode. Aí você fala: amém, Senhor, eu quero voltar a ser ovelha. O fogo faz isso. O fogo revela realmente quem somos, o que temos dentro de nós e aquilo que realmente vivemos. E aí, ao enxergarmos aquilo, porque Deus já sabia, ao enxergarmos, nós somos deparados com a nossa verdade e somos levados à nossa oração secreta, dizendo: Senhor, transforma a minha vida. Glória a Deus pela oração. Você tem feito uso dela? Senhor, perdoa os meus pecados e me dá vergonha na cara. Que eu não peque mais, Senhor. Que eu não viva mais na prática do pecado, porque eu estou cansado de pedir perdão de pecado. Toda ceia eu peço perdão pelo mesmo pecado. Será que tem algum anjo que me leva a sério aí? Senhor, eu quero ser forte, eu quero ser destemido, eu quero ter caráter cristão, eu quero ser coluna, eu quero ter firmeza. Eu não quero apenas ser limpo, Senhor, mas eu quero amar essa limpeza. Eu quero pleitear essa limpeza diante do Senhor. Eu quero santificar a minha vida. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ter amor pela santidade. Eu preciso desejar estar contigo, fazer parte deste aprisco. Eu quero ter essa companhia que vem do céu dentro do meu coração, que quando passo por aflições eu não me sinto sozinho. Eu quero passar pelo fogo e do outro lado ser aprovado, dizendo: Senhor, o Senhor me purificou dos meus males e agora, Senhor, limpo, santo, eu quero glorificar o teu nome e ser uma testemunha viva nessa terra. Chega de pecado, meu irmão. E esses pecados ocultinhos que você acha que Deus não está vendo? É o matinê do inferno. Eles filmam você. Hoje nós vamos fazer uma matinê, aquele crente lá. E aí estouram as pipocas e vão fazer uma matinê
com o seu pecado que você acha oculto e que o inferno inteiro está deliciando com o seu pecado oculto. E o reino dos céus? Como diz Hebreus, Jesus aviltado, humilhado, e aí? E aí? Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. O diabo está desesperado para tirar você do caminho, não. Ele não precisa tirar você do caminho, que é Jesus. Ele precisa só tirar um pouquinho os seus olhos do alvo. Porque se ele conseguir desviar os seus olhos do alvo, ele tirar os seus pés do caminho. É só isso que ele quer. Então, sua imitação, seu mestre, seu Senhor, aquele que você tem que admirar, amar, olhar, espelhar-se, servir, adorar, confessar, trazer para si, se chama Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé, da sua salvação. É o bispo e supremo pastor da sua alma. Ele pagou o preço pela sua redenção. É o seu companheiro. E ele volve a mão por ti, que é pequeno ou que sofre de pequenez. E ele quer fazer você passar pelo fogo, e eu também, para que nós sejamos limpos de coisas que nos fazem muito mal.